Bem, pessoal, bom dia mesa. Como o desembargador falou, meu nome é Marcos Argolo, eu sou médico, sou psiquiatra. Infelizmente, não coordeno a saúde mental do sistema penitenciário, eu coordeno a saúde toda do sistema penitenciário. Seria mais cômodo eu coordenar a saúde mental. Eu sou médico estatutário do Estado, fiz concurso em 98, trabalhei nas unidades prisionais do Complexo da Frei Caneca, em Bangu. Assumi a direção do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho em 2007. Em 2009, fui para a direção do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo. Em 2011, há mais ou menos um ano, eu aceitei o desafio de coordenar a saúde do sistema penitenciário, já que depois de algum tempo trabalhando na ponta e também na gestão dessas instituições, eu acreditava, ainda acredito, na possibilidade de uma gestão, na possibilidade da efetivação de uma política pública de saúde. E diante do que foi exposto, quando a gente fala de direito à saúde, imagina tratando-se da população privada de liberdade, do preso. É bem mais complexo. Vou tentar ser bem objetivo, já que esse tema, enquanto eu escutava a abertura aqui do desembargador e a apresentação da doutora, foi aparecendo muita coisa. Talvez eu poderia até me perder se tentasse comentar tudo que eu escutei aqui. Então vou seguir o que eu preparei aqui para vocês. Eu trago um pouco da minha experiência da prática, né? Não trago teoria, trago do que eu vivencio, que eu vivenciei na ponta e como eu vivencio como gestor. Então esse é o organograma da coordenação de saúde, que eu coordeno dentro da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Esse concurso que eu fiz, na verdade, era para a antiga Secretaria de Justiça, para o DESIP, né, para a Superintendência de Saúde do DESIP, hoje extinto. Existe uma Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, de onde tem uma subsecretaria adjunta de tratamento e de onde vem a coordenação de saúde, né? Nessa coordenação a gente tem divisões, que mais à frente eu vou explicar o porquê dessas divisões, e hospitais subordinados a essa coordenação. O Hospital Penal Fábio Soares Maciel era um hospital completo, cirúrgico, que funcionava no Complexo da Frei Caneca. Ele foi desativado, hoje a gente não tem esse hospital central. O Hospital Penal de Niterói foi um hospital criado na década de 90, especificamente para o tratamento de DST-AIDS, também desativado atualmente. O Hospital Penal Hamilton Agostinho, que funciona dentro do Complexo de Jericinó, que na verdade é uma UPA, né, que é uma política de Estado, para atendimento das emergências médicas no sistema penitenciário. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, que hoje chama-se Instituto de Perícias Psiquiátricas Heitor Carrilho. Esse hospital está sendo desativado, não aí por uma falta de recurso ou por uma falta de trabalho, e sim por conta da Lei 10.216, né? Mais à frente eu vou explicar que nós tínhamos 3 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Hoje a gente só tem o Henrique Roxo. O Heitor Carrilho, então, destina-se apenas para a realização das perícias, quando o juiz instaura o incidente de sanidade mental. E o Roberto Medeiros, a gente mudou o nome, que era Centro de Tratamento de Dependência Química Roberto Medeiros, e por conta das internações compulsórias, ou seja, o juiz determinava a internação numa clínica, e como depende do desejo, da vontade do sujeito se tratar, ele então determinava a internação, mesmo não sendo réu, sendo uma pessoa solta, nesses hospitais. Hoje, dos 70 internos, 8 são determinações judiciais por internação compulsória, mesmo sem delito, dentro do sistema penitenciário. A gente vem tentando dar visibilidade a isso para tentar contornar e mostrar que aquele não é o lugar mais indicado, né? Se acontece alguma coisa com uma pessoa que não tem uma pena e que está dentro do sistema penitenciário, talvez o gestor daquela unidade acabe tendo uma responsabilidade. E o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, na verdade, é o único hospital hoje do Estado no município de Niterói. E o Sanatório Penal, que é um hospital que destina-se ao tratamento de pacientes portadores de tuberculose. Acho que eu fiz besteira aqui.
Acho que eu consertei. Só como informação, o Brasil hoje ocupa o 4º lugar em termos de população carcerária. O estado do Rio, com mais de 500 mil presos, 550 mil presos. O Rio de Janeiro em 4º lugar, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e uma previsão que dobre essa população carcerária até 2017. Se continuar nessa progressão aí aritmética, daqui a pouco vai ter mais gente presa do que solta, né? Próximo, não sou eu. A população carcerária do estado do Rio aumentou principalmente em 2012 e 2013 com o fechamento das delegacias da extinta Polinter, né? A SEAP absorveu essa população que fica ainda não com a situação jurídica definida, passou a ficar detido nas casas de custódias que pertencem à Secretaria de Administração Penitenciária. Nós temos mulheres no sistema penitenciário, essa população ocupa 12% da população prisional, é uma porcentagem bem menor do que a do sexo masculino, mas essa população é que vem crescendo mais rápido do que a população masculina. Elas, por determinação legal, elas devem ser alocadas em estabelecimento próprio, direito ao acesso a métodos contraceptivos, as gestantes, direito a acompanhamento pré-natal, e existe 2 unidades específicas para gestantes e parturientes, que é o Talavera Bruce e a UMI, Unidade Materna Infantil, lá no Complexo Jericinó. Em relação à questão da saúde mental, nós temos 23 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, em média 4.500 pessoas presas cumprindo medida de segurança. Esse número não vem aumentando, ele vem se mantendo, mas o que vem aumentando são pessoas por conta do uso de drogas, por conta pessoas já institucionalizadas já há algum tempo, que vem contribuindo para a manutenção desse número, não mais aquele paciente portador de transtorno mental que comete um delito de pequena monta numa cidade do interior e vem parar no hospital de custódia. Um assunto que o pessoal da saúde é chato e que vocês estão mais habituados. Eu escolhi aí alguns marcos legais para esse assunto que a gente está apresentando aqui. O desembargador falou sobre a Constituição da República, mas antes a gente tem a Lei de Execução Penal, a Lei de 7.210 de 84, que no próximo slide eu vou detalhar um pouco mais. A Constituição da República também foi um marco importante para essa questão da saúde. A Lei 8080, 19 de setembro de 1990, que institui o SUS. A Lei 10.216, também já apresentada aqui. O Plano Nacional de Saúde e Sistema Penitenciário, que é uma portaria interministerial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, que dá a diretriz da assistência da saúde dentro do sistema penitenciário. Então, da execução penal, o que aparece ali é o artigo 14. A ideia é proporcionar condições para a integração social da pessoa sentenciada e internada. Elementos que possam contribuir para o retorno da convivência, e isso envolve assistência jurídica, religiosa, educação, saúde. E aí o artigo 14 é assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Outro marco legal foi a Constituição Federal de 1988, que foi embasada na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que promulga a máxima mencionada aqui no início do nosso encontro: saúde é direito de todos e dever do Estado. Foi antes da Constituição, 8ª. Sim, foi antes. E aí, em cima dessa 8ª conferência, a Constituição adota, né? E aí vem a Lei 8080, que institui o SUS, com os princípios também apresentados aqui pela doutora Isabel, né? Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. O Plano Nacional, que hoje
com frequência a gente se reúne em Brasília com até um trabalho de doutorado de um psicólogo, cujo tema é do plano à política. Na verdade, a ideia é constituir isso como uma política nacional de saúde no sistema penitenciário. Como eu falei, é uma portaria interministerial, Ministério da Saúde e Justiça, com consolidação desses princípios do SUS à população prisional. E a lógica é de atenção básica, é prevenção e promoção da saúde a partir da atenção básica. Esse plano, considerando a questão de habitabilidade e insalubridade, ali no caso de salubridade, das unidades prisionais, ele direciona alguns programas especiais que seriam importantes para a assistência à saúde à população privada de liberdade. Então, esse gráfico, a gente tem o sistema prisional, que normalmente é confinamento, superlotação e insalubridade. Isso favorece a difusão de doenças infecciosas para o preso, que acaba disseminando familiar, servidor e a população em geral. E o inverso também, já que às vezes a população vai visitar o seu familiar e acaba disseminando isso por dentro de um ambiente favorável, com confinamento, superlotação e insalubridade. Então, daí, o Plano Nacional sugerindo que cada coordenação de saúde tenha programas que envolvam todas essas áreas: saúde bucal, saúde da mulher, saúde mental, DST e HIV, hepatite, tuberculose, hipertensão, hanseníase, aquisição de medicamentos, programas de imunização e exames laboratoriais. Isso é o que está no papel, né? Entraves. Esse plano vem com o intuito de dar uma direção única no país todo. Então, você tem estados que, na verdade, tinham um médico contratado para atuar dentro de uma unidade prisional, e em estados como Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro é o único na federação, que já tinha convênio com o SUS. Isso quer dizer recurso financeiro próprio para a administração desse trabalho. Só que isso foi se perdendo ao longo do tempo e, na verdade, hoje o Rio passa por um desmonte de toda essa estrutura de saúde e adequação ao princípio do SUS, de certa forma, onde cabe essa coordenação, a gestão e a realização do procedimento na esfera municipal, né? Isso tem trazido algumas dificuldades para o atendimento do preso na rede pública. A gente está num país que tenta resolver o problema da falta de médico no interior, importando médico de fora. Então, isso talvez resolva a curto prazo, mas não a médio e longo prazo. Não há, nem no país e no estado do Rio de Janeiro, nenhuma política pública efetiva com o intuito de prevenção ou de promoção à saúde no estado, nem para a população livre, muito menos para a população privada de liberdade. Hoje, um problema grave na saúde do sistema penitenciário é a questão de recursos humanos. Eu fiz concurso em 98 e esse foi o último concurso realizado no sistema penitenciário. De lá para cá, a gente não teve nenhum outro concurso, teve contratos temporários. O salário hoje do médico no estado é R$ 1.686, desde aquela época, desde 98, o salário é esse mesmo, então não é nenhum atrativo, nem sem qualquer outra política, não é nem a questão salarial. Quando a gente fala da contratação de médico para o interior do país e também para o estado, a gente precisa de condição de trabalho, de condição digna, de resolutividade no que a gente vai percebendo de problema dessa população, além da questão salarial. Nada disso tem. Então, resolve isso com atalho, de repente trazendo pessoas de fora ou terceirizando a saúde pública, que é a política também municipal e estadual aqui no Rio de Janeiro. Recursos financeiros, como a doutora falou aqui, resolve-se a falta de dinheiro com o dinheiro, né? Mas quem está na gestão ali não tem esse retorno. Tem uma hora que isso emperra. Hoje, quem tem algum conhecido, familiar ou proximidade de alguém que depende de vaga ou de assistência dentro da rede pública, sabe a dificuldade que sabe quanto tempo demora, sabe quanto isso é complexo, e quando a gente precisa disso para a pessoa
privada de liberdade, isso complica ainda mais. Você chegar com uma escolta, fuzil, algema, numa rede pública para atendimento de um preso, há muita resistência, preconceito, isso é difícil o encaminhamento e a celeridade nesse processo, por conta do preconceito. E também hoje a gente tem, dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, isso não faz parte da minha gestão, que é o transporte do preso. Em média, são 1.800 apresentações no Estado, então haja carro e haja escolta para dar conta disso tudo. E, por sorte dos juízes, prioriza-se a apresentação judicial, não o atendimento médico. Então, por conta das complicações que a não apresentação numa audiência pode acarretar para a secretaria e para o agente operador ali do serviço. Então, prioriza-se essa apresentação. Qualquer emergência médica acaba ficando secundária e qualquer consulta ambulatorial é desmarcada diante da necessidade da apresentação para as audiências públicas. Para as audiências com o juiz. E aí eu trago um caso recente, sem qualquer objetivo, mais para que a gente possa, eu acredito que após ter algum debate, alguma coisa, para que a gente possa pensar nas consequências das decisões judiciais. Esse rapaz é um interno, ele tem 2 nomes, um vulgo aí de Tatuí de São João. Na VEP total, ele usa o nome de Renato, filiação é a mesma, data de nascimento é a mesma, e a gente encontrou 3 processos, os 3 por estupro. Aí toda a movimentação dele, ele teve uma fuga de 97, em 2001 uma nova prisão em flagrante, 2005 livramento, foi prejudicado, depois teve uma progressão para o regime semiaberto, teve o benefício de visita periódica ao lar, evadiu do semiaberto de novo em 2012, em janeiro, no mês 9, nova prisão, em 2013, central de diligência, exceção de Fasburgo, não. Tá, o total de pena dele, 14 anos, 11 meses e 18 dias. Na vara de origem, ele já tem outros 2 processos, esse artigo 157, parágrafo 3º, e esse outro, isso aí é todo o andamento desse processo na vara de origem. E o segundo processo, que foi o que me aproximou aí do Wagner, que me fez conhecer o Wagner, por uso de documento falso. Né? Ele foi preso e esse rapaz tem um problema de BK renal. E ele teve que fazer diálise durante um tempo, hoje já está curado. E para isso ele usa um catéter, que é chamado duplo J, que fica instalado no sujeito, e depois do tratamento ele tem que retirar. E desde dezembro de 2012, a juíza solicitava a apresentação do interno ao hospital para retirada desse catéter. Só que isso não depende especificamente do coordenador de saúde, eu dependo da rede pública, eu dependo da apresentação do interno. E aí, de dezembro até maio, foram várias tentativas da juíza em pedir o encaminhamento desse, garantiu o acesso, que a doutora Isabel apresentou antes, garantiu o acesso desse interno à saúde. E aí determinava a apresentação dele, solicitava a apresentação dele à rede pública ou a algum hospital para o procedimento, só que não tinha vaga, não era possível atendimento, não tinha como o acesso. A gente não tinha esse acesso, às vezes o problema era a apresentação, que não acontecia por conta de outras prioridades, e isso correu durante todo o início desse ano, de dezembro até início de maio. Quando aí ela despacha aí, não sei como é que se descreve isso, mas é uma condenação para que eu pague uma multa diária caso isso não fosse resolvido, de R$2.000. E mesmo diante dessa decisão, eu não tinha como atender, não tinha como encaminhar isso. E aí saiu um mandado de prisão que não foi revogado por conta do não cumprimento da ordem judicial de apresentação e, na verdade, não era nem apresentação mais, mas da retirada do catéter duplo J. Né? Isso foi finalzinho agora de semana passada. Na verdade, isso acabou
sendo resolvido muito mais pelo conhecimento que eu tinha com outros médicos do que pelo protocolo do que diz ou do que garante a Constituição Federal. Isso é um e-mail de um colega, já que ele trabalhava, ele tem um contato no Hospital dos Servidores e conseguiu que esse preso fosse apresentado para tal procedimento. Mas ele tinha uma estenose de uretra, para o meu azar e para o dele também, ele tinha uma estenose de uretra, não foi possível realizar a retirada do duplo J, do catéter, e o Hospital dos Servidores não tem um lugar de custódia, onde ele pudesse ficar internado, vigiado até o procedimento cirúrgico. Isso foi uma tentativa ambulatorial. E aí ele teve que voltar para o sistema penitenciário. Aí, a letra do médico não ajuda muito, mas é relatando isso, que não foi possível o procedimento cirúrgico por conta da estenose de uretra e a impossibilidade de internação no Hospital dos Servidores do Estado. E aí é o Dr. Perrota de novo, diretor médico da UPA, lá do Complexo de Jericinó, apelando para o Dr. Casimiro, que é o médico da Secretaria Estadual de Saúde, pedindo para que viabilizasse a internação dele por conta do paciente, por conta do meu mandado de prisão. Então é isso. A complexidade que a gente tem para poder viabilizar esse acesso à saúde, né? E a questão da saúde mental, no título inicial eu coloquei só direito à saúde, não coloquei a saúde mental, desembargador, entendendo que isso envolveria tudo, né? E aí, na saúde mental, como eu falei no início, infelizmente eu não coordeno a saúde mental do sistema prisional, que eu estaria numa situação bem mais confortável, mais tranquila, não só pela formação, mas pelo que a gente já conseguiu caminhar no Estado do Rio de Janeiro com relação ao cumprimento da medida de segurança. Então, acho que vocês estão mais habituados do que eu ao Código Penal com relação à medida de segurança, né? Com relação ao artigo 26, com relação à Lei de Execução Penal também, com relação à medida de segurança. Então, o indivíduo é portador de um transtorno mental, comete um delito, há uma suspeita de transtorno mental, o juiz instaura um incidente de sanidade mental, é feita uma perícia, essa perícia hoje no Estado é feita no Heitor Carrilho, e havendo nexo causal entre o delito e o transtorno, esse indivíduo pode ser considerado inimputável e vai cumprir a medida de segurança, que é por tempo indeterminado, com um tempo mínimo de 1 a 3 anos, isso é definido lá na decisão judicial, e a desinternação é condicionada a um novo exame pericial, que é o exame de cessação de periculosidade. O paciente estando curado, ele vai poder sair. Esse é o seu Nelson. Aí uma ficha de identificação que é utilizada dentro do sistema penitenciário. Seu Nelson nasceu em 1935 e ele foi preso em 1955 antes de completar 20 anos. Ele tinha 19 anos e o artigo 155, ele roubou mantimentos na geladeira de um vizinho. E por ser portador de transtorno mental, ele foi encaminhado para o antigo Hospital de Custódia Heitor Carrilho, na Frei Caneca. Está aí quando o seu Nelson chegou, com 19 anos. E essa foto é de 2007, como o seu Nelson ficou. Aí é o laudo de exame de sanidade mental de 1955, né? Infelizmente a qualidade, não sei se está dando para ver daí, que constata aí o transtorno mental e o nexo causal com delito. Aqui a primeira medicação psiquiátrica sintetizada é de 1953, foi a clorpromazina. Até então a gente tinha terapias biológicas, terapias outras, não medicamentosas. E aí, no seu Nelson, experimentou a insulinoterapia, né? Ali tem a evolução, foi feita a insulinoterapia para que ele saísse do quadro de agitação, que é comum o seu Nelson ser portador de um transtorno mental, uma deficiência mental leve, uma oligofrenia. E aí foi feita a insulina, ali está especificando as unidades aplicadas e a evolução.
A ideia é que o indivíduo entre em coma hipoglicêmico e saia do quadro de agitação psicomotora, ou que melhore, ou que cure da doença mental. Isso, no final, ali especifica que foi inalterado o quadro mental. Então, a gente está falando de um dispositivo que vem do Código Penal de 1940. A gente ainda não tinha nem medicação psiquiátrica ainda para utilizar na prática clínica. Eu estou falando de um relato de 1957, a gente está em 2013. Aí, ao parecer, está sem a data de cessação de periculosidade, que mostra que não tinha mais periculosidade nenhuma, mas que ele poderia sair da unidade. O que acontece? O seu Nelson ficou muito tempo, ele contava com um pai e um irmão, ele morava em São Cristóvão naquela época, os dois faleceram, então ele foi perdendo todo o suporte familiar, e quando a instituição entendeu que já estava cessada a periculosidade, ele já não contava mais com esse suporte. A gente tem um trabalho de início dos anos, no finalzinho da década de 90, de uma médica perita do Heitor Carrilho, doutora Kátia Meckler, que mostra que a cessação de periculosidade está muito mais ligada à falta de... A não cessação estava mais ligada à falta de suporte familiar. Não era nem o diagnóstico psiquiátrico ou o crime que ele cometeu, nada disso. O indivíduo permanecia dentro da instituição pela perda de vínculo, principalmente familiar, fora. E aí a gente tinha uma clientela cada vez maior dentro desses hospitais, e a chance de reinserção, de encaminhamento para fora era bem mais complicada, já que normalmente ele tinha um duplo estigma, além de transtorno mental, agora é egresso do sistema penitenciário. Isso é perfeitamente compreensível. E aí como que o seu Nelson levou a vida inteira dentro do Hospital Heitor Carrilho. Então, qual é o legado da legislação de 1940, 1980 e da LEP de 1984 com relação à medida de segurança? São internações longas de 20, 30, 40 até 50 anos, mesmo sem uma indicação clínica para tal, independente da gravidade do delito, como eu falei anteriormente. A gente acaba cronificando e institucionalizando essa clientela por muito tempo. Há uma perda irreversível do vínculo familiar, impossibilidade de retorno ao meio sociofamiliar depois de tanto tempo, reforço desse estigma do transtorno mental e agora egresso do sistema penitenciário, e, de certa forma, a gente fortalece a desresponsabilização da rede de saúde e assistência social na atenção a essa clientela. A gente botava ali dentro daquele lugar e se retirava totalmente, e ali ele ficava. E aí surge a Lei 10.216, então, de 2001, que fala que reorienta a assistência psiquiátrica no Brasil, né? Aí vem alguns tópicos relacionados à lei, que prioriza a manutenção do indivíduo no meio, né, e os princípios do SUS, o acesso à medicação, o acesso à assistência, ao cuidado, e a resolução do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Prisionais, que direciona a adequação do cumprimento da medida de segurança à Lei 10.216, não mais tanto ao Código Penal. E aí, junto ao Conselho Nacional de Justiça, aqui no Rio de Janeiro, junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública e também aos juízes da VEP, foi possível a gente garantir uma série de adequações para o cumprimento dessa resolução. Tá? Hoje, não que a gente consiga cumprir efetivamente o que determina a Lei 10.216, mas a gente está bem próximo e bem diferente de outros estados com relação ao cumprimento da medida de segurança a essa lei. Pois bem, volta aí a seu Nelson, lá no Heitor Carrilho. E por conta da Lei 10.216, por conta da criação de dispositivos diferentes da assistência hospitalar, mesmo sem suporte familiar, foi possível encaminhar o seu Nelson para um dispositivo que a gente chama de residência terapêutica, que pacientes longamente internados sem suporte familiar saem dessa instituição para uma outra instituição, agora é uma casa com cuidadores e com uma outra gestão mais individualizada que evidencia uma melhora clínica importante no paciente. Acho que eu termino. É isso. Obrigado.